ali, presente em tudo que eles fazem. Exatamente, são momentos assim muito bacanas e passa até uma mensagem, né, desse compromisso das Olimpíadas com diversas questões, diversos assuntos que estão em pauta aí no mundo, e uma delas é, claro, a sustentabilidade. O Japão é um dos países que é pioneiro em sustentabilidade, e aí eles trouxeram esse assunto bem forte nessas Olimpíadas e completaram um ciclo, né, na verdade, que veio acontecendo desde 64, quando eles plantaram essas árvores, e hoje essas árvores de reflorestamento formaram os aros olímpicos dos Jogos de Tóquio 2020, que aconteceram em 2021. Alguém tem algum destaque até aí para fazer? Algum momento que achou interessante? Vinícius? Bom, Pegando aí. Ai, pode falar, Gisele, desculpa. não, fica à vontade. É, Ah, assim, a questão da, como a Isabel colocou, né, que eles têm muito trabalho manual, assim, muito artesanato manual, mas a tecnologia, né, aqueles drones que apareceram no final, formando o símbolo, né, o planeta Terra e formando também o símbolo, a logo olímpica de Tóquio, né, foi bem Sim, interessante. muito bonito. E pronto, e outra coisa que eu achei muito interessante também são os bonecos que eles fizeram, os pictogramas, né, que os pictogramas foram criados nas Olimpíadas de 64, também no Japão, justamente para ajudar quem não falava inglês, para entender qual era o nome dos esportes. E aí esses pictogramas, até hoje, eles são bem parecidos, mas aí cada país anfitrião faz a sua modificação, né, a sua versão. E eles conseguiram fazer através de pessoas, né, de posições diferentes, formando cada esporte dos pictogramas. Foi bem bonito. Justamente, eles trabalham muito com essas analogias, né? A todo momento eles estão sempre fazendo analogia de alguma coisa do dia a dia, né? Levando para os jogos, para a vida dos atletas, né? Para a vida deles. E sempre assim, outra coisa bem interessante da cultura japonesa é justamente o que as meninas falaram aí, né? A questão do respeito à cultura, né? A todo instante, mesmo diante da, da das situações, né, eles estão sempre fazendo esse respeito, trazendo tudo, fazendo um resgate, né, do que foi vivido e essa referência. Por exemplo, as lâmpadas, né, mesmo diante de vários sufocos, vários caos, né, acontecidos lá durante o tempo dos acidentes, né, e incidentes que aconteciam com fogo, até hoje eles têm um respeito muito grande a isso, né, não trazendo uma aversão, pelo contrário, inclusive ainda mantém a cultura de ter em cada região o seu corpo de apagadores de incêndio, né, como se fossem realmente os bombeiros, né, mas são pessoas daquela comunidade que são treinadas e para enfrentar aqueles problemas, né. Então, eu acho que isso nos traz muitas lições, né, para sempre que a gente passar, como por exemplo, né, sempre que a gente passar por alguma dificuldade, não apagar aquilo ali, mas ter aquilo ali como uma lição, né, para a nossa vida. Uma referência de, eu passei por aquilo ali, foi algo difícil, mas eu superei. Passou, veio como lição, veio com uma aprendizagem. Sim, pessoal, o que eu queria destacar é o seguinte, né? A Gisele, até no início da fala dela, né, a primeiro momento, destacou que houveram algumas críticas a respeito da abertura, muito provavelmente por não ter aquela vistosidade, digamos assim, de outras aberturas, né, de outros jogos, como por exemplo o do próprio Rio de Janeiro, foi bem marcante, foi vistoso também, teve a mensagem passada, né, através da abertura, mas é importante a gente estar discutindo isso, né? E é importante que esse podcast seja também divulgado, outras pessoas escutem, porque falta esse olhar, digamos que mais abrangente, entendeu? Porque sempre vão querer passar uma mensagem, né? E a gente sabe que a cultura japonesa é bem coletiva, eles atuam em conjunto, né? Diferente de outras culturas, e a gente tem que considerar isso, né? Por mais que talvez não tenha sido vistoso para alguns, né, e houver essas críticas, provavelmente muita pessoa
não têm o olhar abrangente de entender a mensagem que foi passada, né? Através daquele simbolismo, através da abertura de um modo geral. Então é importante que todo mundo tenha esse olhar. Sim, muito bacana. O Japão, eu acho que essa abertura trouxe muito disso que Raquel falou da característica do Japão de preservar a sua tradição, de preservar a sua identidade, né? Isso foi mostrado em diversos momentos. Por exemplo, na chuva de origamis, que foi belíssimo, que aconteceu lá. Mostraram vários origamis, né? Representando diversas figuras, o que foi algo muito bacana. Gisele também apontou a questão dos desenhos pictográficos, né, dos esportes, que essa prática dos Jogos Olímpicos acontece desde 64 e começou lá nas Olimpíadas, e aliás a gente utiliza até hoje, né, são realmente muito didáticos. Utilizei hoje mesmo na nossa aula de educação física para mostrar para os alunos os esportes olímpicos. Esses pictogramas são muito didáticos. Um outro momento muito marcante também foi a homenagem ao ganhador do Prêmio Nobel de 2016, Mohamed Yunus. Ele recebeu um símbolo olímpico. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel quando apresentou projetos para melhorar, para reduzir a pobreza, principalmente entre crianças e adolescentes, e trouxe esse trabalho incrível aí que foi premiado e relembrado na abertura das Olimpíadas. Acho que Gisele vai falar, depois Vinícius, né? Vamos lá. Oi. Só complementando um pouquinho, né, Felipe? Você falou a questão de diversidade e na própria condução da tocha olímpica, né, acender a pira olímpica, eles mostraram essa questão da diversidade, com várias pessoas, como que eu posso dizer? Pessoas diferentes, né, do próprio Japão, pessoas com deficiência, pessoas até de cor, colocaram até um japonês negro lá para acender, foi para carregar a tocha, então eles colocaram essa questão da diversidade na hora de levar a tocha, né, para acender o fogo olímpico. Sim, essa diversidade esteve presente em diversos momentos lá na abertura das Olimpíadas, né? Quando eles foram carregar a bandeira oficial das Olimpíadas, deixe-me achar aqui, foram 6 pessoas, isso. Foram 6 pessoas, uma de cada continente e uma representando a delegação dos refugiados, né? E aí, e foram várias pessoas diferentes que carregaram a bandeira. Houve muita representatividade nessa Olimpíada, que aqui, inclusive, foi a primeira Olimpíada em que chegou aí num limiar técnico de quantidade de participação masculina e feminina, inclusive, né? 49% de participação feminina nos Jogos Olímpicos esse ano. A gente lembra que no início dos Jogos Olímpicos as mulheres não participavam, né? Apenas em 1900, se eu não me engano isso, 1900 foram as primeiras Olimpíadas em Paris com a participação de mulheres. Isso é algo muito representativo, né? As mulheres cada vez mais ganhando espaço aí na sociedade, claro, isso é reverberado também nas Olimpíadas. Vocês acharam que isso foi um tema bastante explorado? Vocês acharam que há mesmo essa importância de ressaltar a necessidade de incluir pessoas diversas e mulheres, inclusive, nas Olimpíadas? Acredito que é necessário, sim, porque se nós lutamos por uma sociedade mais igualitária, né, na política, no trabalho, na escola, por que não lutar isso no esporte, né? E o fato de ter quase metade dos atletas como mulheres, né, mostra o quanto a gente está lutando por isso. Então, é um fato relevante, sim. E eu acredito que, sinceramente, né, não podemos negar que na minha opinião, as mulheres foram melhores que os homens nessas Olimpíadas. Principalmente no vôlei, que eu acompanhei mais, e elas, meu Deus do céu, quem é que segura aí esse time, né? Então, é um fato relevante, né? Temos aí muitos destaques, né? Tem a Rebeca Andrade, tem a Raíssa Leal, tem o time de vôlei feminino, tem o futebol feminino, que apesar de não ter passado para a final, mas também fez muitos bons jogos nas Olimpíadas. Então,
tem a representatividade, né? E não só das mulheres, mas diversidade como um todo. Então, é o que devemos relevar, sim. Sim, muito bacana. Eu achei aqui o revezamento, como foi feito, o revezamento da tocha até chegar na pira olímpica, né? Foi um médico e uma enfermeira representando aí os profissionais da saúde que lutaram tanto durante o período da pandemia. Depois, uma atleta paralímpica representando a inclusão de pessoas com deficiência. Depois, crianças das províncias japonesas. Depois, pessoas que foram atingidas pelo terremoto que aconteceu no Japão. Também passaram por ex-atletas japoneses que fizeram história. Eu achei uma cena belíssima, os senhorizinhos já velhinhos que estiveram no auge da sua forma física representando o Japão nas Olimpíadas e que chegaram aí a ver o Japão sediando as Olimpíadas já tão velhinho e poder fazer, né, participar desse momento, alguns até em cadeira de rodas pelas condições físicas já não permitirem ir correndo. Foi algo muito emocionante, muito bonito. Foi engraçado porque eu estava assistindo no dia que estava passando, assistindo e comentando no WhatsApp com Raquel. E a gente chorava e dizia, a gente está muito emocionado. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado esse comentário, né, que a gente fez de estar chorando a cerimônia inteira, porque realmente foi uma cerimônia muito forte, assim, historicamente, por tudo que vinha sendo ocorrendo. Que estava ocorrendo, né? E também quem acendeu a tocha olímpica foi uma mulher negra conhecida por ser bastante contestadora, uma atleta, né? O que foi algo muito significativo. Se eu não me engano, nunca uma mulher negra tinha acendido a tocha olímpica. Vinícius Dantas. Pronto, gente. Aproveitando, né, essa questão que foi levantada em relação à inclusão, principalmente do público, as atletas, né, como maior parte do público, né, de atletas. Assim, lógico que a gente notou isso nas Olimpíadas. As Olimpíadas, né, estão de parabéns, digamos assim, por aceitar e incluir bastante. Mas essas questões iniciam principalmente, digamos que em eixos mais baixos do esporte, entendeu? Para que essa inclusão aconteça com esse público do sexo feminino, né, principalmente, necessita que eixos mais baixos, por exemplo, um exemplo prático aqui, projetos sociais. A gente viu que houveram atletas de projetos sociais, medalhistas, que já fizeram parte de projetos sociais, né, aqui no Brasil, e através disso aqui surgem as oportunidades, entendeu? Então, talentos tem por aí, né, mas oportunidade está faltando. Mas as Olimpíadas surgiu aí, principalmente essas, para nos provar que a oportunidade, com a oportunidade dá certo, né, de todas essas pautas sociais serem atingidas, digamos assim, né, que é um dos objetivos, essa questão da representatividade e da participação, né, da inclusão da mulher no esporte. E a gente viu que deu certo. Isso só aconteceu justamente porque federações, projetos sociais surgiram anteriormente, né, para oportunizar. E é isso que falta. Acredito que é isso que falta, né? Principalmente nós que somos da educação física, né? Identificarmos onde há uma deficiência de oportunidades, né? Regiões também, porque através disso a gente com certeza vai, digamos que atingir certos objetivos, né? Sim, e trazendo um pouco essa questão da falta de oportunidade para o Brasil, né, para os brasileiros, os atletas brasileiros, ressaltar que não teve auxílio, né, para o esporte. O governo ele cortou totalmente o auxílio para os atletas, né, eles não tiveram tanto recurso para a questão de treinamento e tudo mais. E mesmo assim, a gente teve muitas medalhas, né? Ouro, prata, bronze, e realmente brilhou nessas Olimpíadas. Então, foi algo que realmente, acho que foi algo que realmente expressou o espírito olímpico dentro dos Jogos ali em Tóquio. Bom, e complementando, né, as falas de Vinícius,